Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu quero falar com vocês a respeito dos melhores investimentos para 2023. Todos os anos é super comum, seja no final do ano anterior ou no começo do ano seguinte, muito economista, investidor, planejador financeiro, enfim, o pessoal vem falar quais serão os melhores investimentos do ano seguinte. A taxa de acerto não é lá tão grande, mas a gente consegue colocar o pessoal no rumo certo, se a gente não tentar acertar muito ali na vírgula. O que, na minha opinião, a gente nunca vai acertar, porque se a gente acertasse, a gente não precisava trabalhar, né? A gente podia só ficar cuidando dos nossos próprios investimentos e não precisaria nunca de qualquer outra fonte de renda. Então eu gosto de ser bem honesto nesse sentido, de que isso aqui é um guia geral de onde você vai buscar os seus investimentos para 2023, mas eu não vou te dizer qual ação, qual fundo imobiliário, qual CDB, qual título do Tesouro, tá bom? A questão é a seguinte, a gente está vivendo no momento atual uma alta da taxa de juros mundial, ou seja, não é só Brasil que está aqui em 13,75, a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de Europa, a gente está falando de Inglaterra, né, que em termos de Banco Central é separado do resto da Europa, e estamos falando até de países da Ásia. Tá? E aí, o que uma alta taxa de juros quer dizer? Via de regra, quer dizer uma economia mais desacelerada. Então, muita gente vira e fala assim, não é hora de investir em ações porque a economia está desacelerada. Eu penso diferente, e é muito bem embasado o meu pensamento, muita gente pensa como eu, que é o seguinte, isso aqui já está dado. Se eu estou contando para vocês é porque já está em todo jornal do mundo. Então isso aqui já foi precificado. Quando a gente olha, a Bolsa Americana chegou a cair mais de 25% esse ano. A Bolsa Brasileira também oscilou muito, principalmente ali por causa de efeitos da economia, da política, desculpa. Foi um ano de eleição. Então, eu entendo que nesse momento, com muita calma, a gente pode sim se posicionar em ações, na chamada renda variável. Quanto, Lucas? Isso vai depender totalmente do seu perfil de investidor. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre como descobrir o seu perfil do investidor. Vai lá e você vai descobrir quanto que você deveria colocar em renda variável. Não exatamente, mas vai conseguir ter uma ideia melhor. Se a taxa de juros está alta, a gente está falando de 13,75, não tem como eu ignorar isso. Então, é um bom momento para eu pegar um pouquinho de renda fixa. Eu sou sempre favorável a dois tipos de renda fixa. A pós-fixada ligada ao CDI para o curto prazo e uma ligada ao IPCA, que é o nosso índice de inflação, mais voltado para o longo prazo. Ele vai te pagar hoje mais ou menos IPCA mais 6%, IPCA mais 5% ao ano, e você vai ter aproveitado um momento de taxa de juros alta. Por quê? Há um ano atrás a gente tinha uma Selic de 2%. Nesse momento agora você vai ter inflação se protegendo no longo prazo da alta dos preços, mais 6%, 5%, se for um ativo isento, que aí você pode procurar saber, eu posso depois fazer um vídeo a respeito, por exemplo, das debêntures incentivadas, você está falando isso líquido de imposto. E por fim, não dá para ignorar que quando há uma alta da taxa de juros, há uma queda dos preços dos fundos imobiliários. Isso porque, se os fundos imobiliários a gente tem como uma das receitas ali os aluguéis que eles nos pagam, quando você tem uma taxa de juros alta, muita gente corre para a renda fixa. Então as pessoas vendem as suas cotas dos fundos imobiliários, ou seja, gera uma pressão vendedora, além do que os fundos imobiliários ficam menos interessantes, porque os aluguéis geralmente vão girar ali em torno de 6 a 10% ao ano. Para que eu vou buscar isso se eu posso ter 13,75%? Então é muito comum o mercado se ajustar, baixando os preços dos fundos imobiliários. Que horas que é o momento da gente comprar? Quando os ativos estão em baixa. Então, por que não pensar para 2023 em ter talvez uma pequena carteira de fundos imobiliários? Você vai conseguir receber todos os meses um aluguel que cai na sua conta isento de imposto. Quem não viu, veja o nosso vídeo sobre fundos imobiliários. Você vai conseguir ter uma carteira de ações comprada no momento em que a economia está mais desacelerada, talvez pensando até em economia americana, que depois de 20 anos saiu de uma taxa de juros baixa para uma taxa de juros alta,
e, portanto, os preços estão um pouco mais depreciados, e você consegue aproveitar a renda fixa brasileira, que é conhecidamente uma das melhores rendas fixas do mundo. Pessoal, isso aqui é uma análise de mercado, não é uma recomendação de investimentos, até porque eu não falei nome de ativo nenhum aqui para vocês, mas é para vocês terem uma ideia. Se vocês forem conversar com o seu planejador financeiro, com o seu assessor de investimentos, com o gerente do seu banco, você já pode perguntar a respeito dessas 3 classes de ativos, e ali vocês já vão estar num rumo um pouco mais assertivo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui no vídeo, curte se tiver curtido, e se tiver uma sugestão de vídeo ou de assunto que vocês querem que eu aborde, não deixa de escrever nos comentários. Até mais.